Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem, se cuidando muito. Hoje nós vamos dar sequência às nossas atividades de língua portuguesa. Nós vamos continuar trabalhando a respeito do mito, da mitologia grega, que nós já vimos na nossa sequência anterior. Hoje nós vamos trabalhar a caixa de Pandora. Nós vamos retomar um pouquinho do mito que nós já aprendemos na outra sequência, tá? E em seguida nós vamos ter a introdução da caixa de Pandora. Prestem bastante atenção na leitura, por favor. É uma leitura longa, mas é bem interessante. Acompanhe aí. A caixa de Pandora. Conta a história que o titã Prometeu e seu irmão Epimeteu criaram os animais e os homens. Deram a cada animal um poder, como voar, caçar, coragem, garras, dentes afiados. O homem criado por Prometeu, a partir da argila, ficou sem nada por ser o último a ser feito. Prometeu deu um pouco de cada animal para o homem, mas faltava alguma coisa especial. Prometeu ensinou diversas coisas ao homem. Ensinou a domesticar animais, fazer remédios, construir barcos, escrever, cantar, interpretar sonhos e buscar riquezas minerais. Porém, irritou Zeus ao roubar o fogo dos deuses e dá-lo aos homens. Zeus decidiu então vingar-se de Prometeu e da humanidade. Prometeu foi acorrentado a uma montanha. Sua condenação foi passar a eternidade preso a uma rocha, onde uma ave viria comer seu fígado. Toda noite seu fígado se regeneraria e a ave voltaria no dia seguinte para lhe comer o fígado novamente. E aí vocês lembram lá na outra sequência, né, que ele foi libertado por um herói grego também, ele conseguiu se livrar desse sofrimento, né, que ele estava tendo. E agora vamos dar sequência com a caixa de Pandora. O que é essa caixa de Pandora? Vamos lá. Para castigar os homens, Zeus ordenou que o deus das artes, Hefesto, fizesse uma mulher parecida com as deusas. Hefesto lhe apresentou uma estátua linda. A deusa Atena lhe deu o sopro da vida. A deusa Afrodite lhe deu beleza. O deus Apolo lhe deu uma voz suave e Hermes lhe deu persuasão. Zeus deu instruções secretas a seu filho Hermes, que, obedecendo às ordens do pai, ensinou Pandora a contar suaves mentiras. Com isso, a linda mulher passou a ter uma personalidade dissimulada e perigosa. Assim, a mulher recebeu o nome de Pandora, que quer dizer aquela que tem todos os dons. Pandora foi enviada para Epimeteu, que já tinha sido alertado por seu irmão a não aceitar nada dos deuses. Ele agiu de forma precipitada e ficou encantado com a bela Pandora. Ela chegou trazendo uma caixa fechada, um presente de casamento para Epimeteu. Ao ver Pandora, Epimeteu esqueceu-se que Prometeu lhe havia recomendado muitas vezes para não aceitar presentes de Zeus, e aceitou-a de braços abertos. Certo dia, Pandora lembrou do presente que os deuses mandaram-na entregar a Epimeteu, e assim que se aproximou da caixa, Epimeteu alertou-a para se afastar, pois Prometeu lhe recomendara que jamais abrisse. Caso contrário, os espíritos do mal recairiam sobre eles. Que medo! Mas, apesar daquelas palavras, a curiosidade da mulher aumentava. Não mais resistindo, esperou que o marido saísse da casa e correu para abrir a caixa proibida. Mal ergueu a tampa, Pandora deu um grito de pavor, e do interior da caixa saíram monstros horríveis: o mal, a fome, o ódio, a doença, a vingança, a loucura, a inveja, a violência, a ganância e muitos outros espíritos maléficos.
Quando voltou a lacrar a caixa, conseguiu prender ali um único espírito, a esperança. Assim, então, tudo aconteceu exatamente conforme Zeus havia planejado. Usou a curiosidade e a mentira de Pandora para espalhar o mal sobre o mundo, tornando os homens duros de coração e cruéis, castigando Prometeu e toda a humanidade. Ela ainda tentou fechar a caixa, mas só conseguiu prender a esperança. Então, aqui nós temos uma história de vingança, digamos assim, né? Zeus tentou se vingar, tentou e conseguiu, da humanidade, de Prometeu e Epimeteu, e enviou Pandora, que era uma mulher muito linda, que o Epimeteu não conseguiu resistir a ela, casou-se com ela, e ela trouxe consigo essa caixa. E nessa caixa havia todos os males, mas havia bem também, porque a esperança acabou ficando presa lá dentro, né? E esses males todos foram espalhados aí pelo mundo, que seria uma explicação para todos esses males que existem no mundo, né? Ah, por que existem todos esses males? Ah, porque a Pandora abriu a caixa. Seria uma explicação assim de acordo com a mitologia. E aí depois nós temos algumas atividades. E essas questões, elas são baseadas no texto. Eu vou ler as questões com vocês, mas as respostas estão todas lá no texto, tá bom? Aí diz assim: após a leitura do texto, responda as questões a seguir. 1. Quem era Hefesto? Está lá no texto. Se você prestou bastante atenção na leitura, você já sabe. 2. Como deveria ser a mulher que Zeus ordenou que Hefesto fizesse? Está lá. 3. Hefesto lhe apresentou uma estátua linda. O pronome lhe, nesta frase, se refere a Prometeu, Epimeteu ou Zeus. Lembra que essa mulher ela foi encomendada, né, para que Hefesto fizesse assim de forma bem linda, maravilhosa. E aí ele apresentou para a pessoa que pediu. Esse lhe se refere à pessoa que pediu. Então, acho que vocês já sabem já. 4. Associa o que cada um dos deuses deram à mulher criada por Hefesto. Atena deu algo, Afrodite, Hermes e Apolo. Então, o que foi dado? Beleza, persuasão, voz suave e sopro de vida. Então, vocês vão associar, vocês vão ver lá. Letra A é Atena. O que a Atena deu? Beleza, persuasão, voz suave ou sopro de vida? Vai colocar a letra A lá no atributo que ela deu para essa mulher. 5. O que Hermes fez seguindo as orientações de seu pai? Está lá no texto também. 6. O que quer dizer o nome Pandora? Está escrito entre parênteses na frente do nome da Pandora. 7. Qual foi o presente de casamento para Epimeteu? O presente que causou todo esse transtorno? 8. Por que Pandora abriu a caixa? Não vai estar escrito exatamente lá por que ela abriu, mas eu já falei para vocês já, porque o que ela tinha que era tão grande que ela tinha necessidade de abrir essa caixa. Então é bem fácil, essa aqui não precisa nem ler lá. 9. Quais monstros saíram da caixa quando Pandora a abriu? Quais saíram? Aí vai ter que ler lá para ver direitinho quais foram. 10. Qual o único espírito que Pandora conseguiu manter dentro da caixa? Esse acho que nem precisa ler, que vocês já vão lembrar. Na sequência, nós temos uma cruzadinha. Essa cruzadinha, ela é bem simples, tá? Diz assim: complete a cruzadinha com os nomes dos personagens que aparecem no mito A Caixa de Pandora. Então, como vai funcionar? Primeiro eu tenho aqui a cruzadinha, tá? Aqui embaixo eu tenho as informações. Eu vou completar as linhas que estão na horizontal, que são as linhas que estão deitadas, e as verticais, as linhas que estão em pé, certo? Então é só eu ler aqui quais são as informações, o número que corresponde a cada linha, tá? E ler lá no texto quais são esses personagens que correspondem a cada uma dessas informações. Tem alguns que eu tenho certeza que vocês não vão precisar nem ler, tá? Já vão conseguir encaixar certinho.
Bom, na sequência, nós temos uma produção de texto. Essa produção vai apresentar linhas de caligrafia. Repara o seguinte, não são tantas linhas para fazer, então não precisa fazer aquela história enorme, tá? Mas façam uma história que tenha começo, meio e fim, para que eu possa entender a mensagem que vocês estão transmitindo. Então, a nossa produção diz assim: imagine uma história envolvendo uma menina muito curiosa, chamada Pandora. Um dia, o correio entregou uma caixa misteriosa na casa de Pandora, e seus pais proibiram Pandora de chegar perto da caixa. Mas ela queria muito saber o que havia dentro dessa caixa. A curiosidade era muito grande. O que será que Pandora fez? Olha a carinha da Pandora aqui, olha que embalagem mais linda que chegou na casa dela. Então, como que vocês farão? Primeiro, título. Escolha um título assim bem bacana, que tenha a ver com a história que vocês vão escrever. Escrevam uma história com começo, meio e fim, certo? Leiam com bastante atenção depois e se atentem à pontuação. Se for usar diálogo, não esqueçam dos 2 pontos na outra linha, travessão, não esqueçam do parágrafo, ponto final ou ponto de exclamação, interrogação, conforme a ideia que vocês estão tentando transmitir, tá bom? Bom, desse mito nós vamos vir até aqui, na sequência eu volto com o nosso próximo mito.